seja D igual a x, para x pertencente ao intervalo de menos 1 a 0, união de 0 a 1, A pertence a R asterisco, R positivo, e F, tal que o seu domínio está aplicado em R. Tal que a função f de x é igual ao somatório de k igual a 1 até infinito, de A que multiplica por x expoente k menos 1. Então, para M pertencente a D, a expressão f de m mais f de menos m, que divide por f de m vezes f de menos m, é igual a linha A, 1 sobre A, a linha B, 2 sobre A vezes m ao quadrado, a linha C, A sobre 2, a linha D, 2 sobre A, e a linha E, 2A vezes m ao quadrado. Portanto, estamos perante um exercício sobre funções. Nos pedem para indicar a expressão do tipo f de m mais f de menos m, que divide por f de m vezes f de menos m, em função desses dados. Vamos partir pela função dada. Vamos começar por analisar esta função, isto é, representar esta função de uma forma totalmente diferente. Tá? Atribuir os valores de k para representar esta soma desta maneira, para saber se esta soma corresponde a uma progressão geométrica ou uma progressão aritmética. Aí uma constante pode ser retirada do sinal do somatório e vou atribuir os valores para k igual a 1, x expoente 1 menos 1, né? X expoente 0 é 1, então A tudo isso que multiplica por 1, mais x ao quadrado, mais até x expoente n. Se olharmos bem para esta soma infinita, em que o primeiro termo é 1, depois vem o x, depois x ao quadrado, já me dá a entender que se eu dividir o sucessor pelo antecessor e sucessivamente, terei como razão x. Então, estou perante a uma progressão geométrica, uma PG. Ok? É uma PG, pois a razão é igual ao sucessor que divide pelo antecessor e assim sucessivamente. Ok? Então, a razão é igual a x. Para uma PG cujos elementos são infinitos, uma progressão geométrica de infinitos termos, em que o primeiro termo é igual a 1, podemos diretamente indicar a soma como sendo igual ao primeiro termo, que divide por 1 menos a razão. Mas esta expressão é válida, uma vez que temos aqui uma restrição no denominador. Então esta expressão é válida para o módulo de x menor que 1, portanto para x pertencente ao intervalo de menos 1 a 1, intervalo aberto. Tendo a soma desses n termos, então substituo aqui e multiplico pela constante a. Daí que a função f de x é igual a que divide por 1 menos x. Tá? Então vocês podem aplicar esta fórmula ou podem aplicar simplesmente o conceito. Para uma progressão geométrica de infinitos termos, em que o primeiro termo é igual a 1, é só vocês, portanto, substituírem nesta fórmula. Portanto, essa parte vai tender, vamos lá, tender para 1, não é? E 1 vezes o primeiro termo que divide por 1 menos a razão. Podem não calcular o limite, simplesmente considerarem desta maneira. Em diante, vou substituir nesta função f de x, m, para encontrar a função f de m e a função f de menos m, substituir nesta expressão e encontrar a expressão correspondente. Então, f de m é igual a 1, é igual a nesse contexto, né? A que divide por 1 menos m. F de menos m é igual a que divide por 1 mais m, ok? 1 menos m, portanto é igual a 1 mais m. Em diante, vou substituir. Obtenho que essa expressão, vou considerar essa expressão como sendo a expressão pretendida. Considero a igualo à expressão correspondente de f de m. F de m é igual a a sobre 1 menos m, mais f de menos m é igual a que divide por 1 mais m. Tudo isso que divide pelo produto entre a que divide por 1 menos m e a que divide por 1 mais m. Aqui eu tenho a soma de duas frações com diferentes denominadores, então vou achar o mínimo múltiplo comum, ou simplesmente fazer o sistema cruzado, né? Essa expressão aqui multiplica por a, essa expressão multiplica por a e depois divido pelo produto de ambas. Aqui, multiplicação de duas frações, portanto, multiplicação é direta, numerador multiplica com numerador e denominador com denominador. Ao multiplicarmos esses denominadores aqui, vamos cair numa diferença de 2 quadrados, né? Então, esse é o desenvolvimento da diferença de 2 quadrados. Então, basta quadrar o primeiro termo menos o quadrado do segundo termo.
Em diante, o que eu obtenho? Obtenho que A é igual a A mais AM mais A menos AM, que divide por 1 menos M ao quadrado. Tudo isso que divide por A ao quadrado sobre 1 menos M ao quadrado. Depois vou simplificar a expressão simétrica. Não é? AM menos AM, simplifico. 1 menos M ao quadrado. Portanto, quando eu aplicar o desenvolvimento da divisão de duas frações, não é? Mantém a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda, vou cortar. Então, posso cortar diretamente essas duas expressões. Em diante, resta A mais A, que divide por A ao quadrado. Então, A igual a 2A, A mais A, 2A, que divide por A ao quadrado. Isto implica que A é igual a 2 sobre A. Quer dizer que o resultado dessa expressão, de acordo com essas condições, é igual a 2 sobre A. Tá? Essa expressão corresponde a 2 sobre A. Como resposta é a linha D. Assim resolvemos a questão número 1. Em diante, vamos resolver a questão número 2. Uma relação binária R sobre um conjunto S é dita antissimétrica se e somente se para quaisquer x e y elementos de S, sempre que x, y pertence a R e y, x pertence a R, então x é igual a y. O número de relações binárias antissimétricas existentes sobre um conjunto com n elementos é a linha A, 2 expoente n, a linha B, 2 expoente n ao quadrado mais n sobre 2, a linha C, 2 expoente n ao quadrado vezes 3 expoente n sobre 2, a linha D, 2 expoente n que multiplica por 3 expoente n ao quadrado menos n sobre 2, e a linha E, 2 expoente n vezes 3 expoente n ao quadrado mais n que divide por 2. Portanto, estamos perante um exercício sobre análises combinatórias, tá? Análise combinatória. É um exercício muito interessante, não é tão simples assim, isso vai depender da nossa interpretação, porque o exercício carece de algumas análises que nós vamos fazer durante a resolução do mesmo. E sem essas análises extras, esse exercício torna-se muito difícil. Então, temos aqui uma relação binária. Antes de nós compreendermos relação, depois relação binária, vamos voltar na ideia de função. Já que ele fala de conjunto, então vamos voltar na ideia de função. O que é uma função? Vamos lá, temos dois conjuntos, conjunto A, conjunto B. Os elementos do conjunto A são x1, x2, x3. E os elementos do conjunto B são y1, y2 e y3. Então a função está relacionada com a associação de dois conjuntos, em que os elementos do primeiro conjunto estão todos associados ou geram imagem no conjunto B. Tá? Estão ligados aos elementos do conjunto B. Mas essa ligação não pode faltar nenhum dos elementos de A. Ou seja, se apenas um dos elementos do conjunto A não estiver ligado com os elementos do conjunto B, então isto não é uma função. Ok? Então, é a associação dos elementos de um certo conjunto com os elementos do outro conjunto, em que esse conjunto A, os elementos serão chamados de domínio, os elementos do conjunto B, contradomínio, e a imagem, não é, o subconjunto do contradomínio, vamos chamar de imagem. Se apenas um dos elementos não estiver ligado, então não é uma função. Pode ser uma relação? Sim. Uma coisa que nós devemos também reforçar é que a função é muito rigorosa. Ela precisa que todos os elementos do conjunto de entrada estejam ligados, estejam associados ou geram imagem. Mas já a relação não. Se apenas tivermos x1 e y1, teremos uma relação, mas não teremos uma função. Então podemos afirmar que toda função é uma relação, mas nem toda relação é uma função. Tá? Porque aí a função é muito rigorosa, mas a relação não. Vamos lá ver basicamente o que é uma relação. Uma relação é um conjunto em que os seus elementos pertencem ao produto cartesiano. Ok? Então, se nós tivermos um conjunto em que os elementos pertencerem a um certo produto cartesiano, de dois conjuntos nesse contexto, então estamos perante uma relação. Ela é binária por quê? Porque nós estamos a falar de dois conjuntos. Então, a relação entre o conjunto A e B será um conjunto de elementos que vão pertencer ao produto cartesiano. O que é isso de produto cartesiano? O produto cartesiano é um conjunto de elementos em que o primeiro
deve pertencer ao conjunto A e o segundo deve pertencer ao conjunto B. Então, por exemplo, x, y, a abscissa x pertence ao conjunto A e a ordenada pertence ao conjunto B. Então, a gente tem um produto cartesiano, quer dizer, é um par ordenado, é um conjunto de pares ordenados, em que o primeiro elemento pertence ao primeiro conjunto e o segundo pertence ao segundo conjunto. Então, isto é relação. Vamos lá, nós temos dois conjuntos A e B com elementos A, B, C, D, E, F. Então, qual seria nesse contexto a relação binária desses dois conjuntos? Claro, vamos ligar. Será o produto cartesiano, inicialmente, AD, AE, AF, depois BA, ou seja, BD, BE, BF, CD, CE, CF. Então, vamos ter quantos pares ordenados? O número de pares ordenados acha-se multiplicando o número de elementos dos dois conjuntos. Nesse caso, nós temos 3 elementos no primeiro, 3 elementos no segundo, então vamos multiplicar, teremos 9 pares ordenados. Ou seja, se o número de elementos do conjunto A é igual a P e o número de elementos do conjunto B é igual a Q, então o número de pares ordenados é o produto cartesiano. Ok, nesse caso vai ser o produto cartesiano de A e B, que é igual ao produto desse número de elementos. Vai ser P vezes Q. Ok? Se somarmos, vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É isso que eu fiz referência. Aqui é só multiplicarmos o número de elementos que teremos o número de pares ordenados formados. Então, esse é basicamente o conceito inicial para você poder resolver esse exercício. Em diante, o que é uma relação antissimétrica? Porque a relação binária pode ser antissimétrica, transitória, reflexiva, enfim. Mas aqui o exercício nos pede para considerarmos uma relação antissimétrica. Então, uma relação é dita antissimétrica, uma relação binária R sobre um conjunto S é dita antissimétrica se e somente se, para quaisquer x e y elementos de S, sempre que x e y, este par ordenado, pertence a R, e yx pertence a R, então x é igual a y. Ok? Isto é uma relação antissimétrica. Este é o conceito de relação antissimétrica. Então, como é que nós vamos resolver esse exercício? Atendendo a esses conceitos que nós já abordamos aqui. Vamos considerar, uma vez que ele está falando de relação binária sobre um conjunto S, nós já vimos que a relação binária nesse contexto vai ser o subconjunto deste produto cartesiano do conjunto S por ele mesmo. Então, vai ser S cartesiano de S. Okay? Se considerarmos que S é igual a N elementos, como ele faz referência aqui, A, B, C, até N, então vou achar os pares ordenados, nesse caso o produto cartesiano, entre S com ele mesmo. Então, quantos pares ordenados eu formarei? Para saber o número de pares ordenados, primeiramente eu tenho que calcular o número de pares ordenados nesse contexto do conjunto S e multiplicar por ele mesmo. Então, vamos lá. N, o número de elementos de S é igual a N. Então, N do produto cartesiano de S por ele mesmo é igual a N vezes N, ok? N ao quadrado. Então, terei N ao quadrado pares ordenados x e y. Nesses N ao quadrado pares ordenados x e y, eu tenho que fazer duas considerações, ok? Porque ele está falando de uma relação binária antissimétrica. Então, eu tenho que considerar quando x é igual a y e quando x for diferente de y. Então, vou analisar em diante dois casos. Para x igual a y e para x diferente de y. Quantas possibilidades eu terei, ok, de formar esses pares ordenados? Então, no primeiro caso, esse par ordenado x e y, para x igual a y. Já sei que o conjunto S possui n elementos. Então, cada um dos n pares, x, y, neste caso y é igual a x, então x, x, pode estar ou não na relação R. Por quê? Vamos lá. Qual é a relação binária que eu teria aqui? Eu teria A, AB, AC e até AN. Aqui eu teria BA, BB, BC até BN, CA, CB, CC até CN. Só que aqui, eu incluindo AB e BA, aqui vocês veem que são os opostos, né? São opostos. E
para que uma relação seja antissimétrica, ambos não podem fazer parte. Quer dizer que os opostos não podem fazer parte simultaneamente. Então, aí estaríamos a violar a ideia de antissimetria. Se AB faz parte, então BA não pode fazer parte. Ok? Porque ali nós estaríamos fora do conceito de antissimetria. Porque estamos a afirmar que B é igual a A. Na antissimetria, apenas um dos opostos deve fazer parte. Então, por isso é que eu devo excluir alguns pares aqui. Daí que eu teria x n elementos, x n elementos. Então, teria apenas, vamos lá, x1, ou ele está considerado conjunto S, poderiam considerar aqui S1, S2, até N, são N pares. Então, teria quantas possibilidades? x1, x2. Então, aqui tenho 2, 2. Ok? Quer dizer que teria 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 até N. Então, teria duas expoente N possibilidades. Para o primeiro caso, para x igual a y, atendendo aqui a antissimetria. Para o segundo caso, eu tenho para ordenado x, y, vou considerar para x diferente de y. Então, para cada par x, y, teremos quantas possibilidades? Quantas opções? Teremos 3 opções. Poderíamos considerar apenas x, y, apenas yx ou nenhum dos dois. Ok? Já que x é diferente de y, então poderia simplesmente considerar xy ou yx ou nenhum dos dois. Então aqui eu teria 3 possibilidades, não é, de formar, nesse contexto, os pares ordenados x e y. Como é que eu posso calcular, nesse contexto, o número de pares ordenados? Porque aqui eu falei das formas, das opções que eu tenho para formar esses pares. Tenho 3 opções. Agora, a quantidade de pares ordenados, uma vez que estou a falar de um conjunto de elementos, né? Então vou fazer uma combinação para calcular a quantidade de pares distintos. Vou fazer uma combinação de 2 por n. Né? Nesses n elementos, vou retirar 2. Né? 2 até n. Vou utilizar a fórmula de combinação. N fatorial sobre 2 fatorial, que multiplica por n menos 2 fatorial. Em diante é só vocês desenvolverem. Não é? N que multiplica por n menos 1, que multiplica por n menos 2 fatorial. Depois eu vou cortar. 2 fatorial é 2 vezes 1 fatorial, 1 fatorial é 1. Então, essa combinação é igual a n ao quadrado menos n sobre 2. Quer dizer que a quantidade de pares distintos, para o segundo caso, é igual a n ao quadrado menos n sobre 2. Como eu tenho 3 opções, então aqui eu teria quantas possibilidades? Claro, 3 expoente o número de pares distintos que posso formar. Ok, nesse contexto vai ser 3 expoente n ao quadrado menos n sobre 2 possibilidades. Então, tendo esses dois casos, no primeiro caso eu tenho esse número de possibilidades, no segundo esse número de possibilidades, qual seria nesse contexto o número de relações binárias antissimétricas existentes sobre este conjunto S de n elementos? Claro, é o produto dessas possibilidades, em ambos os casos, né? Então, vai ser 2 expoente n vezes 3 expoente n ao quadrado menos n sobre 2. Então, assim, resolvi a questão número 2. É uma questão bem complexa, mas esta é a interpretação que eu fiz, que eu faço para esse exercício. Se vocês tiverem uma interpretação diferente, uma ideia diferente, escrevam nos comentários, uma dúvida. Enfim, vamos discutir nos comentários. Então, a resposta correta é a linha D. Ok? O número de relações binárias antissimétricas existentes sobre um conjunto com n elementos é 2 expoente n vezes 3 expoente n ao quadrado menos n sobre 2. Assim resolvemos a questão número 2. Em diante, vamos resolver a questão número 3. Sabe-se que i ao quadrado é igual a menos 1. Determine o menor número inteiro positivo n que satisfaça a expressão menos a raiz quadrada de 3 mais i sobre 2, tudo isso expoente n, é igual a menos a raiz quadrada de 3 menos i sobre 2, tudo isso expoente n, mais 2i. Então, estamos perante um exercício sobre números complexos. Aqui vocês poderiam utilizar diferentes abordagens, mas é muito mais fácil. Começamos por transformar esses dois números complexos na forma trigonométrica e depois na forma exponencial do tipo cis, aplicando uma certa propriedade dos números complexos. Aí nos torna muito mais fácil resolver esse exercício. Então, vou primeiramente partir por algumas fórmulas.
A ideia vai consistir em transformar este número complexo primeiramente na forma trigonométrica, depois na forma cis. E por diante vou aplicar esta propriedade, tá? X de alfa, expoente n, é igual a x de n vezes alfa. Então, para transformar o número complexo da forma algébrica para a forma trigonométrica, primeiro tenho que saber quem é o módulo R, ok? Esta magnitude, e quem é o argumento. Então, vou calcular inicialmente o módulo, aplicando esta fórmula, considerando este primeiro número complexo como sendo Z1, este número complexo Z2. Então, substituindo aqui os dados, né, R1 é igual a raiz quadrada de A1 ao quadrado mais B1 ao quadrado. Isto é igual a 1. Tá? Desenvolvendo isso, teria 1. Depois, vou calcular tangente. Tenho A é menos a raiz quadrada de 3 sobre 2 e B é 1 meio, então é só dividir B sobre A. Okay? Então teria menos 1 sobre a raiz quadrada de 3. Aqui a tangente, né, já sei que a tangente é o seno sobre cosseno. Então seno seria, nesse contexto, 1 meio, né? E o cosseno seria menos a raiz quadrada de 3 sobre 2. Então estamos em que quadrante? Tangente é negativa no segundo e o quarto quadrante, tá? Onde o seno é positivo e o cosseno é negativo. Então este é um ângulo 5π sexto. Isto aqui é um ângulo do segundo quadrante. Okay? Então estamos no segundo quadrante, onde a tangente é negativa, tá? O argumento deste número complexo é igual a 5π sexto. Daí que o primeiro número complexo na forma trigonométrica será igual a cosseno de 5π sexto mais i seno de 5π sexto. E na forma exponencial do tipo cis é igual a cis de 5π sexto. Daí que Z1 expoente n é igual a cis expoente n de 5π sexto. Aplicando esta propriedade, ok? Só multiplicar o expoente pelo argumento. Então teria 5π n sobre 6, tá? Cis de 5π n sobre 6. Faça a mesma consideração para o segundo número complexo, seguindo a mesma ideia, ok? O argumento vai ser 1 sobre a raiz quadrada de 3. Aqui o seno e o cosseno são negativos, significa que eu estou no terceiro quadrante, ok? Terceiro quadrante. A base é a mesma, é π sexto. É só você, transbordarem, né? 5π sexto, irem buscar a imagem no segundo e no terceiro quadrante. Teríamos aqui 7π sexto como argumento do segundo número complexo. Daí que o número complexo, segundo número complexo na forma trigonométrica é igual a essa expressão. Na forma cis é igual a essa expressão. E expoente n é igual a cis de 7π n sobre 6. Mais uma vez utilizando esta propriedade. Isso quer dizer que, ao invés de continuar a representar essa expressão assim, eu vou substituir por cis. Essa primeira expressão vou substituir por cis de 5π n sobre 6 e a segunda cis de 7π n sobre 6. Em diante faço isso, vou substituir, então tenho essa expressão menos esta igual a 2i. Então cis de 5π n sobre 6 é igual a cosseno de 5π n sobre 6 mais i seno de 5π n sobre 6. Cis de 7π n sobre 6 é igual a cosseno de 7π n sobre 6 mais i seno de 7π n sexto. Substituindo, vou formar um sistema de duas equações, porque eu vou igualar a parte real com a parte real. Nesse caso, este menos este vai ser igual a parte real não existe, quer dizer que este número complexo é imaginário puro, a parte real é zero, então vai ser igual a zero. E este menos este, nesse caso, vai ser igual a 2i. Simplificando i, teria apenas 2. Então cai num sistema de duas equações trigonométricas. Então vou resolver isso de uma forma diferente, vou utilizar fórmulas trigonométricas, ok? Vocês podem utilizar uma outra consideração, mas aqui eu vou utilizar fórmulas trigonométricas. Cosseno de alfa menos cosseno de beta é igual a menos 2 seno de alfa mais beta sobre 2 vezes seno de alfa menos beta sobre 2. Seno de alfa menos seno de beta é igual a 2 cosseno de alfa mais beta sobre 2 vezes seno de alfa menos beta sobre 2. Então vou substituir essas expressões por essas. Daí que obtenho que teria menos 2 seno alfa é 5π n sexto e beta é 7π n sexto. Então vou somar, somando vai dar 12, 12 por 6 vai dar 2. Então tenho 2 vezes seno de 2π n vezes, aqui eu vou subtrair, então vai dar menos, vamos lá, menos 2π n sobre 6, então menos π n sexto.
O seno é uma função ímpar, então este sinal pode ser retirado. Com este menos 2, né, vai multiplicar menos 2 vezes menos 1, vai dar 2. Por isso é que eu tenho aqui 2 com sinal positivo. Igual a 0. O mesmo faço para a segunda expressão. Utilizando esta fórmula, terei menos 2 cosseno de 2πn vezes seno de πn sobre 3 igual a 2. Este 2 está a multiplicar, passa a dividir. Este menos 2 está a multiplicar, vai passar a dividir. Então, 2 dividindo por menos 2 vai dar menos 1. Daí que este produto é igual a 0, este produto é igual a menos 1. Quando é que este produto será igual a menos 1? Porque aqui já é trivial. Este produto é 0, aplicando a lei do anulamento do produto. Somente se apenas um deles for nulo. Se este for nulo, este produto será nulo. Ou se este for nulo, este produto será sempre nulo. Mas aqui, este produto é igual a menos 1. Quando é que este produto será igual a menos 1? Sabendo que a imagem do cosseno e o seno sai de menos 1 a 1, então, se essa expressão for igual a 1 e essa expressão for igual a menos 1, este produto é igual a menos 1. Ou vice-versa. Se essa expressão for igual a menos 1 e essa expressão for igual a 1, então este produto será igual a menos 1. Esta ideia é válida se este termo aqui, não é, for 1 ou menos 1. Porque o cosseno e o seno têm imagem neste intervalo de menos 1 a 1. Se aqui fosse 2 ou menos 2, não, esta ideia não seria válida, ok? Aqui não conseguiríamos aplicar esta ideia. Então vou aplicar este truque, já que este valor está dentro, né, deste intervalo. Aplicando a lei do anulamento do produto para essa expressão, aqui vou cair num conjunto de equação, de duas equações. Seno de 2πn igual a 0, seno de πn terço igual a 0. Aqui vou cair também num conjunto. Se essa expressão for igual a 1, essa expressão for igual a menos 1, então este produto vai ser menos 1. Ou, se essa expressão for igual a menos 1, essa expressão for igual a 1, este produto também será igual a menos 1. Então tenho aqui esses conjuntos de equações. Em diante é só resolver. Tá? Seno de u igual a 0, u é igual a πk, para cá pertencente a z. Cosseno de 2π, n igual a 1. Portanto, aqui vai ser 2πn, né? Mas aqui eu vou utilizar diferentes letras, mas eu vou fazer aqui referência. Vocês poderiam utilizar as mesmas letras, mas para o truque que eu estou a utilizar, eu vou utilizar diferentes letras e depois fazer algumas considerações para essas letras. Então, a solução, o conjunto de solução para a primeira equação deste primeiro conjunto será 2πn igual a πk. O segundo, πn terço igual a πl. Para cá, L pertencente a Z, são números inteiros. No segundo conjunto, teria 2πn igual a 2πm e πn sobre 3 igual a menos π meio mais 2π. Ou, onde M, O, P e Q pertencem a Z, tá? Porque aqui eu depois utilizo outras letras, P e Q. Tanto 2πn igual a π mais 2πp e πn terço igual a π meio mais 2πq, ok? Então tem aqui esses conjuntos de soluções. Agora, vou considerar aqui um certo truque, uma vez que ele me pede para determinar o menor número inteiro positivo, o menor número inteiro. Quer dizer que ao atribuir certos valores para esses números inteiros, para essas letras que eu considerei, algumas expressões aqui, alguns conjuntos, soluções aqui serão desconsiderados. Por quê? Porque resultarão em números decimais, em números fracionários. A minha ideia é encontrar números inteiros. Então vou excluir algumas expressões, tá? Mas antes vocês aqui vão cortar o π, vão simplificar isso. Então vou cair nessa expressão. Em diante, vou desconsiderar, portanto, coloquei em vermelho nessas expressões, como eu fiz referência. Então, vou considerar apenas 3. Esta e esta. Mas só que aqui eu tenho que atribuir certos valores de K, L, M. E eu vou considerar o menor valor atribuído. Ok? Então, vamos lá. Para a primeira expressão, terei número inteiro para K igual a 6, para K igual a 2, para K igual a 4, em diante. Okay? Mas aqui eu tenho que encontrar os mesmos valores para N. Então aqui eu considero apenas para K igual a 6, encontrei 3. Aqui para K igual a 1, para L igual a 1, encontrei 3 também. Para M igual a 3, encontrei 3. Okay? Então são esses 3 valores atribuídos. E aqui eu vou considerar o seguinte.
K é maior que M e M é maior que L. Como eu quero encontrar um menor número inteiro, então a expressão resultante tem que ser aquela que tem o menor valor. Neste caso, vou considerar esta expressão, n igual a 3L. Nesse contexto, para L igual a 1. Resumindo, o menor número inteiro positivo n é igual a 3. Tá? Este truque que eu apliquei aqui, que me permitiu encontrar essas três expressões, só que depois atribuir, né, valores. Mas eu tenho que considerar a terceira expressão. Tá? Após a terceira expressão, eu atribuo o menor número de L. Então, L é igual a 1, que vai resultar em n igual a 3. Então, o menor número inteiro positivo, n, que satisfaz essa expressão, é igual a 3. Como resposta, vou diretamente na linha C. Tá? Então, 3 é o menor número inteiro positivo de n que satisfaz essa expressão. Assim resolvemos a questão número 3. Se você tiver uma ideia diferente, uma dúvida, alguma coisa que não ficou bem esclarecida, pode escrever nos comentários, ok? Vamos em diante e resolver a questão número 4. Sabe-se que i ao quadrado é igual a menos 1 e arg de z é o argumento do número complexo z. Sejam z1 igual a 3 mais 4i e z2 igual a 12 mais 5i. O complexo z3 é tal que o módulo de z3 menos z2 é igual a 5 e o módulo do argumento de z3 menos z2 sobre z1 é igual a π². O maior valor possível de z3 vezes z3 conjugado é a linha A, 82, a linha B, 128, a linha C, 260, a linha D, 306 e a linha E, 320. Portanto, estamos perante a mais um exercício sobre números complexos. Este exercício é interessante, mas também é simples. Aqui vamos fazer apenas uma análise simples. A análise vai partir daqui, tá? A ideia principal vai partir daqui. Vocês podem resolver este exercício fazendo uma interpretação geométrica, fazer uma análise geométrica, representem graficamente esses números complexos e depois vão analisando geometricamente, porque o segredo está aqui. O que é isso de argumento de um número complexo? O argumento é o ângulo, ok? Se tivermos que considerar o número complexo graficamente, vamos lá, nós temos aqui este número complexo encontra-se no primeiro quadrante, quando as partes reais e imaginárias são positivas, quando a real é negativa, a imaginária é positiva no segundo, quando ambas são negativas, ambas as partes são negativas, terceiro quadrante, quando somente a parte imaginária que é negativa, a parte real é positiva, estamos no quarto quadrante. Então, se considerarmos isso um círculo trigonométrico, já sabemos que isso é 0, π², π, 3π² e 2π. O que é isso de argumento? Não é? Quer dizer, o módulo do argumento dessa expressão é igual a π². Isso aqui está nos fazer entender que o argumento dessa expressão será igual a mais ou menos π², porque o módulo de x é igual a mais ou menos x. Então, o argumento dessa expressão estará aqui, portanto, o ângulo aqui, considerando esse círculo trigonométrico, 0, π². Então, este número complexo, z3 menos z2 sobre z1, esse número complexo, terá argumento π² ou menos π². Então, ou estará aqui ou estará aqui. Quando o número complexo encontra-se aqui, o seu argumento encontra-se aqui ou aqui, né, vamos lá, no eixo imaginário, isso significa que este número complexo só pode ser um imaginário puro. Ok? Só pode ser um imaginário puro em que a parte real é que é igual a 0. Então, aqui eu vou fazer uma consideração de que z3 menos z2 sobre z1 só pode ser igual a um número complexo imaginário puro, que só tem a parte imaginária, a parte real é 0. Então, vou igualar a BI, tá? Onde B pertence aos reais positivos. Em diante, vou aplicar módulo em ambos os membros e depois vou utilizar essas propriedades dos módulos. Módulo de A é igual a mais ou menos A, já apliquei aqui. Módulo de A sobre B é igual ao módulo de A sobre módulo de B. E módulo de A vezes B é igual ao módulo de A vezes módulo de B. Tá?
Primeiramente vou aplicar módulo em ambos os membros e depois vou aplicar essas propriedades modulares. Tanto módulo de uma divisão é a divisão dos módulos, tá? E módulo de um produto é o produto dos módulos. Módulo de Z3 menos Z2 é igual a 5. Então substituo 5. E o módulo de Z1, eu acho, né? O que é isso de módulo de Z1? Vai ser a magnitude, né, essa distância aqui, da origem até uma certa posição. Temos 3, depois 4, então vai ser 3 ao quadrado. Raiz quadrada é 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, tá? Então, 5, que é o módulo desta diferença entre Z3 e Z2, sobre o módulo de Z1, é igual ao módulo de B vezes módulo de I. Este número complexo é imaginário puro, então o módulo é 1. Daí que o módulo de B é igual a 1. Módulo de B é igual a 1 significa que o módulo de A é igual a mais ou menos A. Então B é igual a mais ou menos 1. Aqui teria dois casos. Para B1 igual a 1 e para B2 igual a menos 1. Vou substituir inicialmente para B1 igual a 1 nessa expressão. Então Z3 menos Z2 sobre Z1 igual a I. Isso implica que Z3 é igual a I vezes Z1 mais Z2. Tá? Z1 está a dividir e passa a multiplicar. Eu tenho Z1, tenho Z2, substituo aqui. Em diante vou aplicar a distributiva e vou somar as expressões semelhantes. Portanto, teria 3i menos 4 mais 12 mais 5i. 3i mais 5i, isso é igual a 8i. Menos 4 mais 12 é igual a 8. Então, o número complexo Z3 é igual a 8 mais 8i. E o seu conjugado é só inverter o sinal aqui da parte imaginária. O seu conjugado é igual a 8 menos 8i. Para B1 igual a 1. Como eu quero encontrar o produto, então vou achar o produto dessas duas expressões. Então, Z3 vezes o seu conjugado é igual a 8 mais 8i, tudo isso que multiplica por 8 menos 8i. Este produto corresponde ao desenvolvimento da diferença dos quadrados. Então, vai ser 8 ao quadrado menos 8 ao quadrado vezes i ao quadrado. I ao quadrado é igual a menos 1. Então, 64 menos 64, isto é igual a mais 64, tá? Então, 64 mais 64, isso vai dar 128, ok? Então, este produto para B1 igual a 1 é igual a 128. Encontramos o primeiro valor para B1 igual a 1. Vamos agora analisar o segundo caso. Para B2 igual a menos 1. Para B2 igual a menos 1, vamos fazer a mesma ideia. Vamos substituir menos 1 na expressão anterior. Então, vamos ter aqui essa expressão igual a menos i, depois sistema cruzado. Z2 é igual a Z3 é igual a Z2 menos i vezes Z1. Daí que Z3 é igual a 12 mais 5i menos 3i mais 4, que é a aplicação distributiva. E Z3 é igual a 16 mais 2i. E o seu conjugado vai ser 16 menos 2i. Acho o produto do Z3 e o seu conjugado. Isto é igual a 256 mais 4. Okay? Diferença de dois quadrados. 16 ao quadrado, 256. E 2i tudo isso ao quadrado é igual a 4. Então, 256 mais 4 é igual a 260. Então, tem o número complexo Z3, o seu conjugado e os produtos. Como me pedem para encontrar o maior valor possível deste produto, encontrei dois valores, tenho 128 e 260. Este é o menor valor e este é o maior. Então, a resposta correta é a linha C. Okay? O maior valor possível deste produto, de Z3 e o seu conjugado, é igual a 260. Quer dizer, fizemos uma análise, vamos lá, resolvemos isso algebricamente, mas primeiramente tivemos que interpretar isto graficamente. O que isso nos dizia? Vocês poderiam resolver isto graficamente, somente fazendo uma interpretação geométrica. Mas tentem resolver isso em casa e escrevam nos comentários qual é a resposta que vocês encontraram. Mas vocês encontrarão esta resposta. Assim resolvemos a questão número 4. Em diante vamos resolver a questão número 5. Sabe-se que i ao quadrado é igual a menos 1. A equação polinomial x à quinta mais x à quarta mais 7x ao cubo mais 26x ao quadrado mais 26x mais 20 igual a 0 possui uma raiz em x igual a menos 1 mais i raiz quadrada de 3 que divide por 2. A quantidade de raízes reais dessa equação é a linha A, 4, a linha B, 3,
a linha C 2, a linha D 1 e a linha E 0. Portanto, estamos perante um exercício sobre equações polinomiais, em que nos foi dada uma equação polinomial de quinta ordem e esta mesma equação possui uma certa raiz. Só que essa é uma raiz complexa. Sempre que uma equação polinomial possuir uma raiz complexa, isso significa que o conjugado desta raiz complexa também é raiz. Então, vou considerar que a raiz dada x1 é a primeira raiz e o conjugado será x2, tá? Vai ser a segunda raiz. Em diante, eu preciso encontrar uma expressão, uma equação polinomial que vai resultar nessas raízes. Para tal, é só pegar essa expressão que está aqui, muda de membro, vai ser x1 menos essa expressão igual a zero, x2 menos essa expressão igual a zero, e depois achar o produto. Ok? Acho o produto para encontrar a equação polinomial que vai resultar nessas raízes. Então, isso é que eu faço em diante. Vou achar o produto dessas duas expressões, que é só você aplicar na distributiva, vai resultar em x ao quadrado, mais essa expressão vezes x, mais essa expressão vezes x, mais o produto dessas duas expressões. Aqui é o desenvolvimento, no numerador é o desenvolvimento da diferença dos quadrados. Então, aqui é só vocês quadrarem este menos o quadrado deste. E aqui multiplicam, né? 2 vezes 2 vai dar 4. Aqui, i ao quadrado é igual a menos 1. Portanto, teria 1 mais 3. 1 mais 3, 4. 4 que divide por 4, aqui teria 1. Aqui, evidencia em x. Portanto, isto é que eu vou fazer no próximo passo, né? Evidenciando x, teria 1 mais i raiz quadrada de 3, mais i menos i raiz quadrada de 3. Portanto, simplifico, vou cortar. 1 mais 1 igual a 2. 2 por 2 vai dar 1. Quer dizer que 1 vezes x. Então, aqui eu teria que o resultado deste produto vai dar x ao quadrado mais x mais 1. E é trivial que realmente encontraria esta equação polinomial. Quer dizer que x ao quadrado mais x mais 1 igual a zero. Resolvendo esta equação polinomial de segunda ordem, teria como raiz x1 igual a essa expressão, x2 igual a essa expressão. Então, é trivial dividir este polinômio por este para encontrar as restantes raízes. Ok? Aqui já tem duas raízes, faltam três raízes. Então, vou achar a divisão deste polinômio por este para encontrar um novo polinômio e vou encontrar as três raízes deste polinômio, igualando depois a zero, né? Que vai resultar agora numa equação polinomial de terceira ordem. Então, a divisão é trivial, né? Tem essa expressão, tem esta. Vou procurar inicialmente uma certa expressão que multiplicando, né, por esta vai dar expressões semelhantes a esta, só que ao mudar de membro, né, passa com sinal negativo. Mudança de membro, devemos alterar sempre o sinal. Então, aqui é x ao cubo, ok? 5 menos 3, realmente isto tem que ser um polinômio de terceiro grau. X ao cubo, quando multiplicar teria essa expressão, corto, aqui depois vou somar. Vou cair neste polinômio, depois 6x, multiplico, venho para cá, corto, vou cair neste polinômio. Estou aqui a simplificar, isso aqui é trivial, vocês podem fazer isso em casa, né? Depois mais 20, multiplico, corto e tenho como resto zero. Quer dizer que se a divisão de dois polinômios resultar em resto zero, significa que vou encontrar uma raiz real. Esta divisão é exata, quer dizer que eu tenho aqui uma raiz real. Ok? Então, neste contexto, o quociente vezes essa expressão, nesse caso x ao cubo mais x mais 1, é igual ao polinômio, esse polinômio de quinto grau. Daí que essa expressão, este polinômio de quinto grau, é igual a x ao quadrado mais x mais 1, que multiplica por x ao cubo mais 6x mais 20. Essa expressão é igual a zero, é uma equação polinomial, então essa expressão também é igual a zero. Então, em diante, este produto é nulo se somente se apenas um deles for nulo. Então, é trivial representarmos isto sob forma de conjunto. Esta parte é igual a zero ou esta parte é igual a zero. Só que esta parte é igual a zero, este polinômio aqui do segundo grau, já encontramos suas raízes e vamos nos focar apenas neste polinômio do terceiro grau. Encontrar as outras três raízes. Vou aplicar o método de Bézout. Vou procurar valores que, substituindo inicialmente aqui, vai anular essa expressão à esquerda. Então é menos 2, tá? Para x igual a menos 2, é menos 2 ao cubo, menos 6 vezes 2 mais 20 igual a 0. Isto implica que 0 é igual a 0. Então, x mais 2 vai ser a expressão, não é, que vou depois dividir com este polinômio. Nesse caso, este polinômio vai dividir por x menos 2, pois
para x mais 2, né? X mais 2 igual a 0, a raiz é menos 2. Menos 2 é um valor que verifica. Então, de acordo com o teorema de Bézout, né? Quer dizer que este polinômio pode ser representado sob forma de produto, não é? De x mais 2 vezes o quociente. Este quociente que eu preciso encontrar. Então, vou mais uma vez dividir este polinômio por x mais 2. Façam o mesmo procedimento. Aqui 3 menos 1, né, vai dar 2. Então, vou cair num polinômio de segundo grau. O resto deu 0. O quociente é x ao quadrado menos 2x mais 10. Significa que aqui eu tenho uma raiz real. Ok? Nesse contexto aqui eu vou ter uma raiz real. Então, acho o produto dessas duas expressões. Vou substituir essa expressão por este produto que eu fiz anteriormente. Então, x ao quadrado mais x mais 1 igual a 0. Depois, este produto igual a 0. Quando é que este produto é igual a 0? Claro, mais uma vez, lei do anulamento do produto. Essa expressão vai ser igual a 0. Essa expressão vai ser igual a 0. Ou essa expressão é igual a 0. Ou essa expressão é igual a 0. Aqui está uma equação de segundo grau. Vou aplicar diretamente em Bhaskara para encontrar as raízes. Aqui eu já sei que a raiz real é esta. Tá? X igual a menos 2. Mas aqui eu vou simplesmente resolver para encontrar a raiz quarta e a raiz quinta. Então, a raiz quarta e a raiz quinta, seguindo, né, a fórmula de Bhaskara, é igual a 1 mais ou menos 3i. Por fim, eu encontrei 5 raízes, já que esta é uma equação polinomial do quinto grau, então tenho 5 raízes. Mas aqui a única raiz real é a x3, é igual a menos 1. Tá? Então, só temos apenas, não é, uma única raiz real. Ela nos pede para indicar a quantidade de raízes reais dessa equação. É 1, ok? Temos apenas uma raiz real. Então, a resposta é a linha D, ok? O número de raízes reais é igual a 1. Assim, resolvemos a questão número 5. Em diante, vamos resolver a questão número 6. Qual desses produtos não pode ser escrito como diferença dos quadrados perfeitos? A linha A, 2023 vezes 2024. A linha B, 2023 vezes 2025. A linha C, 2024 vezes 2025. A linha D, 2024 vezes 2026. A linha E, 2025 e 2026. Então, este é um exercício sobre teoria dos números. Está-se a falar de diferença de dois quadrados. Primeiramente, vamos recordar o desenvolvimento da diferença de dois quadrados. X ao quadrado menos y ao quadrado é igual a x menos y. Tudo isso que multiplica por x mais y. X e y pertencem aos naturais. Depois, tenho que saber qual é a paridade dessas expressões. Tá? Será que se essa expressão for par e essa expressão for par, este produto pode ser representado sob a forma da diferença dos quadrados? Ou quando tiverem paridades diferentes, posso representar sobre a diferença dos quadrados? Então isso é que eu vou analisar. Vou começar por considerar se x e y tiverem, não é, a mesma paridade. Se x e y têm a mesma paridade, podem ser ambos ímpares ou ambos pares. Então esta diferença será par, esta soma também será par. Se essa diferença é par e esta soma é par, então o produto vai ser par. Ok? Quer dizer que o produto de duas expressões pares posso representar sob forma, não é, da diferença de dois quadrados. Ou, se essa expressão for ímpar, então o produto também vai ser par. Ok? O produto de duas expressões pares ou ímpares dará sempre par. Tá? Quando eu tenho paridades diferentes, aí o produto vai ser ímpar. Paridades iguais, o produto vai ser par. Então, aqui posso já simplificar isso, sem ter que analisar as paridades diferentes. Posso dizer que uma das formas de representar este produto sob a forma de duas diferenças, sobre a diferença de dois quadrados, é que essa expressão tem que ser representada sob a forma de produto de dois pares ou de dois ímpares. Quer dizer que ambos têm que ser pares ou ambos têm que ser ímpares. Se eu tiver um par e um ímpar, então não poderia representar este produto sob a forma da diferença de dois quadrados. Mas vamos entender o segundo caso. Se x e y têm paridades diferentes, um par e o outro ímpar ou vice-versa, então x menos y e x mais y serão ímpares.
E vamos lá, se essa expressão for par e essa expressão é ímpar, então este produto é ímpar. E vice-versa, tá? A expressão será ímpar. Se essa expressão tiver paridade diferente desta e este produto for ímpar, claramente que eu não poderei representar este produto sob a forma da diferença de dois quadrados. E é o que eu pretendo nesse exercício. Então, uma das formas de representar este produto é que ambos têm que ser pares ou ambos têm que ser ímpares. Tá? Então, nesses produtos das linhas A até E, eu preciso transformá-los em ambos pares ou ambos ímpares. Aqueles que já são ímpares já são automaticamente verificáveis, tá? Já não será necessário serem representados, já vão verificar. Aqueles que forem pares também. Mas aqueles que não forem, vou procurar transformar em produtos de dois pares ou de dois ímpares. Ok? Vamos lá. Na linha A, eu tenho um ímpar e um par. Vou dividir essa expressão por 2. 2024 dividido por 2 teria 1012. Este 2 vai multiplicar por 2026. Então vou cair numa expressão, num número par. 4.046 vezes 1012. Então ambos serão pares. Quer dizer que este produto pode ser representado sob forma de dois pares. Então é válido, ok? A linha A está correta. Quer dizer que este produto pode ser representado, pode ser escrito sobre a diferença de dois quadrados perfeitos. Está correto. A linha B, este produto são dois ímpares, ok? Essa expressão é ímpar, essa expressão é ímpar, então produto de dois ímpares. Também está correto. Tem paridades iguais, ok? Posso representar. A linha C, temos um par e um ímpar. Então, vou fazer a mesma coisa, dividir por 2, que vai dar 1012, e multiplicar aqui por 2, 2025 vai dar 4050. Tem paridades iguais, ambos pares, então este produto pode ser representado sob a diferença de dois quadrados perfeitos. A linha D são dois pares, pode. E a linha E tem paridades diferentes, ímpar e par. Vou dividir aqui por 2, teria 1013, e aqui vou multiplicar por 2, 4050. Então, mais uma vez, transformei este produto em um produto que possui paridades diferentes. Isto é par, isto é ímpar. Então, realmente, este produto não pode ser representado sobre a diferença de dois quadrados perfeitos, porque possuem paridades diferentes, tá? Se eles tiverem paridades diferentes, então não podem ser representados sob forma de diferença de dois quadrados perfeitos. Daí que qual desses produtos não pode ser escrito? Claro, é a linha E, como nós já provamos aqui. Então a linha E, este produto, não pode ser escrito como a diferença de dois quadrados. Assim resolvemos a questão número 6, uma questão sobre a teoria dos números. Se vocês tiverem uma ideia diferente, escrevam aí nos comentários. Uma dúvida, vamos discutir nos comentários. Então assim resolvemos essa questão. Em diante, vamos resolver a questão número 7. Sejam x, y e z inteiros positivos, tais que x mais y mais z é igual a 117. Um possível valor do produto entre x, y e z é a linha A, 60.327, a linha B, 60.117, a linha C, 59.321, a linha D, 59.319 e a linha E, 59.317. Portanto, estamos perante a mais um exercício sobre a teoria dos números. Este é um exercício muito simples. Nos pedem para determinar o possível produto entre x, y e z. Para tal, precisamos encontrar os valores de x, y e z. Só que x, y e z são números inteiros positivos e nos foi dada esta soma. Então, vamos partir inicialmente por considerar que x, y e z pertencem aos inteiros positivos, portanto z+, e igualar x, y, z por uma constante k. E eu digo que esta constante k, ou essa expressão k, pertence aos inteiros positivos. Então x é igual a y, é igual a z, é igual a k, para k pertencente a z+. Em diante é só substituir x, y, z nesta soma por k. Então teria k mais k é igual a 117. Então 3k é igual a 117. K é igual a 117 sobre 3.
Sabendo que k é igual a 39, então volto a substituir aqui. Daí que x é igual a y igual a z igual a 39. Então este produto entre x e y é igual a 39 vezes 39 vezes 39. Ou seja, é igual a 39 ao cubo. E este produto ou este desenvolvimento do 39 ao cubo vai resultar em 59.319. Então, vocês façam esses cálculos no rascunho numa calculadora e encontrarão que este produto é igual a 59.319. Como resposta, podemos dizer que um possível valor deste produto, em função dessas condições, é a linha D. Então, 59.319. Assim resolvemos a questão número 7. Em diante, vamos resolver a questão número 8. Sejam as sequências crescentes Sn, n pertence a n asterisco, aos naturais positivos, formadas por n ímpares consecutivos, tais que S1 é igual a 1, S2 é igual a 3 e 5, e Sk inicia no menor ímpar que não pertence a Sj, para todo J menor que K. A soma de todos os termos de S de 2025 é a linha A, 2025 ao cubo, a linha B, 2024 vezes 2025 ao quadrado, a linha C, 2025 vezes 2024 ao quadrado, a linha D, 1012 vezes 2025 ao quadrado, e a linha E, 2024 ao cubo. Então, nós estamos perante um exercício sobre sucessões. Embora o exercício tente complicar um pouquinho, porque ele aqui fala inicialmente de sequências crescentes Sn, depois Sk, depois Sj, enfim. Era simplesmente para tentar ludibriar, não é, os estudantes. Mas nós vamos fazer aqui uma análise muito simples. Vamos partir de dois elementos principais aqui deste exercício. Sequências crescentes e números ímpares consecutivos. O que isso significa? Isso significa que a nossa sequência Sn, não é formado por elementos em que vai crescendo, não é, o número, ok? Primeiro termo, temos um único termo, S1 igual a 1. O segundo vai crescer, ok? Vai ser nesse contexto 2 elementos. O terceiro serão 3 elementos. O quarto, 4 elementos. Só que esses elementos devem ser ímpares consecutivos, ok? Se o primeiro foi 1, o segundo tem que ser, qual é o próximo ímpar? 3 e 5. Qual é o próximo ímpar? O terceiro tem que ser 7, 9, 11. E assim sucessivamente, até esse n. E nós precisamos encontrar a soma de todos os termos de S de 2025, nesse contexto para n igual a 2025. Então, vou fazer aqui uma consideração. S1 é igual a 1, tem apenas um único termo. Isso implica que temos um termo ímpar. Então, posso representar da seguinte maneira. S1 é igual a 1 ao cubo. Depois vocês vão entender por que eu estou a representar desta maneira. Tá? É expoente 3, porque aqui na realidade isso vai dar sempre 1. Segundo termo, são dois ímpares consecutivos. Depois de 1, quais são os próximos ímpares? 3 e 5. Como é crescente, então vai aumentar o número de termos. Então, 3 e 5. Vou somar, vai dar 8. Tá? Tem dois termos ímpares, então vai dar 8. 8 é igual a 2 ao cubo. Então, S2 é igual a 2 ao cubo. E vocês veem basicamente qual é a minha tendência. Primeiro termo 1 ao cubo, segundo 2 ao cubo. E vocês podem ver basicamente qual será a minha tendência, porque eu estou a representar dessa maneira. S3, nesse contexto, vai ser os consecutivos, né, ímpares consecutivos. 7, 9 e 11. Os próximos, depois do 5, vem 7, 9 e 11. Vou somar, tá? Vai dar 27. 27 é igual a 3 ao cubo. Então, S3 é igual a 3 ao cubo. S3 que indica 3 termos ímpares. O quarto termo vai ser quais são os próximos, depois do 11, quais são os próximos ímpares. 13, 15, 17 e 19. Quando somarmos vai dar 64. Ok? Temos 4 termos ímpares, 64 é igual a 4 ao cubo. Então vocês já podem ver qual é a minha tendência, né? Até Sn. Qual é a minha tendência? A tendência é que eu terei, portanto, 1, 2, 3, 4, depois 5, 6, 7, todos eles expoente 3. Então, qual será a minha soma Sn? Claro, é trivial, né? Sn vai possuir os elementos A1, A2, An, não é? Onde, nesse contexto, A1 vai ser o primeiro termo desta, vai ser essa sequência, não é? 1, 3, 7, 13, depois, sei lá, até
até o último termo. A2 vai ser esta, A3 assim sucessivamente até AN. Então são N termos ímpares. E o meu SN vai ser N ao cubo. Ok? Atendendo essa tendência. Tanto 1, 2, 3, 4, todos eles ao cubo. Então, SN é igual a N ao cubo. Como nós queremos encontrar S de 2025, então S de 2025 vai ser 2025 ao cubo. Em diante, eu vou provar por que SN é igual a N ao cubo. Porque de acordo com a minha tendência aqui, SN vai ser essa expressão. Agora, vou em diante provar por que SN é igual a N ao cubo. Vou considerar o primeiro termo. O primeiro termo, portanto, vai ser uma sequência, ok? Vai ser essa sequência aqui de S1, ok? S1. O primeiro termo tem apenas um único elemento. O segundo termo tem quantos elementos? São dois elementos, né? Na horizontal, mas na vertical temos apenas um, que é 3. Então, qual é o valor que eu tenho que adicionar aqui com 1 que vai dar 3? Claro, é 2. Ok? Então, tenho 1, primeiro termo. Depois, para dar 3, tenho que adicionar 2. Então, vou ter 1 mais 2, vai dar 3. Né? É crescente, porque a ideia é crescente e vocês devem ter muita atenção nisso. Se é crescente, tenho que adicionar. Ok? Para dar 3. Depois, o terceiro termo é 7. Qual é o número que eu tenho que adicionar aqui? 4. 6 mais 1, 7. Ok? Terceiro termo. E assim sucessivamente. Até que termo? Né? Até vocês aqui poderiam considerar até, vamos lá, 2n. Mas por que estaria errado 2n? Porque se olharmos bem para esta soma, eu tenho aqui 1, mais 2, mais 4, mais depois vem 6, vem 8 e assim sucessivamente. Quer dizer que se eu retirar este 1, eu tenho aqui uma soma de elementos pares, né? 2, 4, 6, 8 até 2n. Como eu quero retirar este 1, então tem que ser quem? 2 que multiplica por n menos 1. Ok? Então vai ser 2 que multiplica por n menos 1. Então vou fixar este 1 e vou considerar apenas este termo, tá? Esses termos aqui. Então teria 2, 4, 6, 8, né? E depois vocês poderiam atribuir valores e veriam que cairiam nesta soma. Então, até 2 que multiplica por n menos 1. Este será o A1. O A1, que é o primeiro termo da soma SN, será também uma soma, ok? Esta soma aqui, dos primeiros elementos. Vou calcular esta soma, ok? Como calculo esta soma? Claro, vou utilizar a seguinte fórmula. Sn é igual a 1 mais An, que divide por 2 vezes n. E An, que é o termo geral, vai ser nesse contexto A1 mais n menos 1 vezes R. Esta é a soma de uma PA. Ok? Porque aqui eu vou fixar vou fixar este 1. E se eu analisar, tenho 2, 4, 6, 8, 10. A diferença entre eles é 2, quer dizer que a razão é 2. Então, vamos lá, 4 menos 2 é igual a 6 menos 4 é igual a 8 menos 6. Então, esta é uma progressão aritmétrica. Então, a soma de uma progressão aritmétrica é dada por esta fórmula. Mas antes tenho que calcular primeiramente o termo geral por essa fórmula. Então, vou fixar este 1. A1 é igual a 1. Mais 2 mais 2n menos 2 que divide por 2, tudo isso que multiplica por n menos 1. Portanto, aqui simplifiquei, mas devem fixar sempre este termo, tá? O primeiro termo, porque isto é só essa parte daqui para cá é que vai ser uma PA. E calculem o termo geral, não é? Que já está aqui, já é visível. Depois, substituam aqui nessa fórmula. Então, vão cair nessa expressão. Depois, vou cortar 2 menos 2, cortar. Depois, este 2 vai dividir por este, vou cortar. Então, fica n, que multiplica por n menos 1 mais 1. Daí que A1 é igual a n ao quadrado menos n mais 1. Este é o primeiro termo, não é? Neste caso, desta soma. Em diante, vou calcular o termo geral. Portanto, o AN é igual ao primeiro termo mais n menos 1 vezes a razão. Vai ser A1 mais a razão é 2, né? A diferença é 2, então a razão é 2. Quer dizer que 2 vezes n vai dar 2n, 2 vezes menos 1 vai dar menos 2. Em diante é só vocês, portanto, efetuarem as expressões. Menos n mais 2n é igual a n. 1 menos 2 vai dar menos 1. Então, a n é igual a n ao quadrado mais n menos 1. Em diante, vou substituir nesta fórmula para calcular a soma dos n termos, né? Desta soma, né? Então, vamos lá.
esse n é igual a n ao quadrado, quer dizer, a 1, né? N ao quadrado menos n mais 1, mais o termo geral, n ao quadrado mais n menos 1, que divide por 2, vezes n. Então, aqui eu vou cortar, se for cortar, vai restar aqui n ao quadrado, mais n ao quadrado, isso vai dar 2n ao quadrado, simplifico 2. Então, fica n ao quadrado vezes n ao quadrado vezes n é igual a n ao cubo. Então, aqui, demonstrei que a soma dos n termos realmente vai dar n ao cubo, okay? Fazendo essa consideração. Para n igual a 2025, como aqui me pedem para encontrar a soma dos 2025 termos, então é só substituir n por 2025. Então, soma dos 2025 termos é igual a 2025 ao cubo. Ok? Vamos nas respostas e procurar este valor. Realmente é a linha A. Assim resolvemos este exercício. Um exercício que tinha aqui algumas quedas, não é? De interpretação. Se você tiver que interpretar isso, esse K, esse J, J é menor que K, aí você teria, se calhar, analisado de uma outra maneira. Então era só partir dessas duas questões, não é? Crescente e ímpar consecutivas, e aí resolveríamos esse exercício. Assim resolver a questão número 8. Se vocês tiverem uma dúvida ou uma ideia diferente, podem escrever nos comentários. Em diante, vamos resolver a questão número 9. Escolhe-se ao acaso 3 vértices de um cubo. A probabilidade desses vértices pertencerem a uma mesma face é: a linha A, 3 sobre 7, a linha B, 3 sobre 8, a linha C, 1 terço, a linha D, 3 sobre 10 avos e a linha E, 1 quarto. Portanto, estamos perante um exercício sobre probabilidades. Como já sabemos, né, por definição, a probabilidade é o número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis. Ou seja, é o número de eventos sobre o espaço amostral. Aqui vamos ter que considerar uma certa figura, um certo cubo. O cubo é uma figura, portanto, que possui 6 faces, 12 arestas e 8 vértices. Vamos lá interpretar o exercício. Precisamos escolher ao acaso 3 vértices de um cubo. Se o cubo possui 8 vértices, e nós só queremos escolher ao acaso 3 vértices, então inicialmente vamos ter que fazer aqui uma combinação. Tá? Vamos combinar 8 por 3, porque isso é que nós queremos escolher apenas. Então vamos fazer aqui uma combinação, utilizando essa fórmula de combinação, de n até m igual a n fatorial sobre m fatorial, que multiplica por n menos m fatorial. Então substituo 8 fatorial sobre 3 fatorial, vezes 5 fatorial. Aqui vou desenvolver 8 fatorial, vai ser 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5 fatorial. Vou cortar os 5 fatoriais, né? A divisão vai dar 1, então posso simplificar. Depois aqui 6 também, corto. E 8 vezes 7 é igual a 56. Então, combinação de 8 até 3 é igual a 56. Depois, a probabilidade desses vértices pertencerem a uma mesma face. Ok, vamos na quantidade de faces. Já analisamos a quantidade de vértices, né? Nos 8 vamos retirar primeiro 3. E vamos agora na quantidade de faces. Temos quantas faces? Nós temos 6 faces. Mas eu quero que esses 3 vértices façam parte apenas de uma única face. Então quer dizer que nessa mesma face eu tenho quantos vértices? Tenho 4 vértices, ok? 1, 2, 3, 4. Então se eu disser que ele vai cair aqui nesse vértice, então teria os restantes quantos vértices? Teria 3. Então dos 4, retirando 3, não é? Resta 1, que é o vértice que eu escolhi. Essa combinação será 6 vezes a combinação de 4 por 3, porque eu quero, né, são 6 faces inicialmente, então eu quero apenas numa única face escolher ao acaso 3 vértices, né? Então se eu escolher 3 vértices vai restar 1, então a soma dos vértices é 4, então posso realmente fazer essa consideração de que isso será 6 vezes a combinação de 4 por 3, então teria 24. E qual seria a probabilidade, né, desses vértices pertencerem a uma mesma face? A probabilidade vai ser o número de casos possíveis sobre o número de casos favoráveis. Então, o número de casos favoráveis vai ser, nesse contexto, 56. E o número de casos possíveis é igual a 24. Ou seja, é o número de eventos sobre o espaço amostral. Probabilidade de um evento nesse contexto. Então, vai ser 24 sobre 56. Tá? Então, vai ser... Vamos lá, aqui eu posso dividir
por 8, né? 24 por 8 é 3, 56 por 8 vai dar 7. Então a probabilidade desses versos pertencerem a uma mesma face é igual a 3 sétimos, ok? A linha A. Tá? É um exercício muito simples, só fazer aqui algumas análises. Então assim resolvemos a questão número 9, em diante vamos resolver a questão número 10. Considere as matrizes com coeficientes reais. A é igual a essa matriz de ordem 3 por 3, x1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1. B, também de ordem 3 por 3, x mais 1, 1, 0, 0, 2, 1, 1, 0, 1. E C, idem, x mais 1, 0, 0, 0, x mais 1, x, 1, 0, 1. Onde os determinantes de A, B e C formam, nesta ordem, uma progressão aritmética. A soma de todos os valores possíveis de x é a linha A menos 4, a linha B menos 1, a linha C 1, a linha D 2 e a linha E 4. Portanto, nós temos aqui um exercício sobre matrizes. Vamos inicialmente começar por determinar os determinantes dessas matrizes. E nesta mesma ordem, vamos formar uma progressão aritmética. Determinante de A vai ser o primeiro elemento, determinante de B vai ser o segundo elemento, determinante de C será o terceiro elemento. E depois vou calcular a soma de todos os elementos possíveis, todos os valores possíveis de x. Vamos lá. Determinante de A, vou utilizar a ideia de sarros, tá? Sarros coluna. Para achar o determinante desta matriz de ordem 3 por 3, vou utilizar o método de sarros. Vou adicionar as duas primeiras colunas. Depois, vou multiplicar esses termos. Paralelamente, vou multiplicar também esses termos e este. Tá? Vou traçar três linhas paralelas. Ok? E vou multiplicar, depois somar os resultados. Aqui vai dar x, aqui vai dar 1, que vai dar 0. Então a soma vai ser x mais 1, menos a diagonal secundária, idem. Vou multiplicar, depois vou somar. Isso tudo vai dar 0. Então o determinante de A é igual a x mais 1. Determinante de B, vou utilizar o mesmo método de sarros, mas desta feita vou adicionar as duas primeiras linhas. Depois vou multiplicar mais uma vez, traçar três linhas paralelas, multiplicar e somar, que vai dar 2, tanto 2x mais 2, que vai dar 0, mais 1, então vai ser 2x mais 2 mais 1, 3, tá? 2x mais 3. E na diagonal secundária isso vai dar 0, então o determinante de B é igual a 2x mais 3. E por fim o determinante de C, vou utilizar o método de triângulos, tá? Vou formar triângulos, primeiramente vou traçar uma linha na diagonal principal, portanto eu vou multiplicar esses termos, x1 mais x1, isso vai dar x1 ao quadrado. E o desenvolvimento vai ser x ao quadrado mais 2x mais 1. Paralelamente a esta linha, vou formar um triângulo. E vou multiplicar esses termos desse triângulo. Portanto, isso vai dar 0. Paralelamente, vou formar mais um triângulo. Vai dar 0. Depois, menos a diagonal secundária, isto vai dar 0. Paralelamente, vou formar um triângulo, vai dar 0. E paralelamente, formar outro triângulo, vai dar 0. Então, o determinante de C é igual a x ao quadrado mais 2x mais 1. Em diante, vou formar esta PA com elementos x mais 1, 2x mais 3 e x ao quadrado mais 2x mais 1. Como é que eu vou encontrar os valores possíveis de x? Aplicando o conceito de PA. Esta sequência será uma PA se somente se a razão for obtida da seguinte maneira: subtrairmos este termo com este e o resultado for igual à subtração deste termo com este. Ou seja, A2 menos A1 tem que ser igual a A3 menos A2. É desta forma que nós vamos determinar os valores possíveis de x. Então vou calcular a razão, tá? Razão 1, razão 2 e igual a razão tem que ser igual a razão 2. Ou simplesmente utilizar esta fórmula aqui. Então teria o quê? X ao quadrado mais 2x mais 1 menos 2x menos 3 tem que ser igual a 2x mais 3 menos x menos 1. Eu vou cortar essa expressão. Pois aqui vai dar 2x menos x vai dar x. 3 menos 1 vai dar 2. Essa expressão passa no membro esquerdo. Mudando o sinal. Então x ao quadrado menos x menos 4 é igual a 0. Aqui posso aplicar diretamente a fórmula de Viette.
Eu tenho aqui a soma, tenho o produto. Eu quero encontrar a soma de todos os valores possíveis de x. Qual é a soma? A soma é igual a menos este valor daqui. Ok? Menos o coeficiente de x. Então, menos vezes menos 1, isso vai dar 1. Então, a soma é igual a 1. Diretamente já determinei. Ou aplica a Bhaskara. Utiliza a fórmula de Bhaskara. E vai encontrar que a soma, tanto das raízes, é igual a 1. Vai encontrar o mesmo valor. Tá? Então, a resposta correta é a linha C. A soma de todos os possíveis valores de x é igual a 1. Assim resolvemos a questão número 10. Em diante, vamos resolver a questão número 11. Considere o sistema de equações no qual θ é um parâmetro real. O sistema foi indicado aqui abaixo. O conjunto de todos os valores de θ que tornam o sistema impossível é a linha A0, a linha B Kπ para K pertencente a Z, a linha C Kπ meio para K pertencente a Z, a linha D Kπ meio mais π quarto para K pertencente a Z e a linha E Kπ meio mais π terço para K pertencente a Z. Portanto, estamos perante um exercício sobre sistema de equações. Esse sistema de equações trigonométricas, né? Então, vamos aplicar alguns conceitos. Quando é que um sistema é impossível? Aqui é um conceito trivial, né? O sistema é impossível se o determinante dos coeficientes, tá, aqui, for igual a zero. Se o determinante desses coeficientes, aqui vamos formar uma matriz e vamos calcular o determinante desta matriz, tá, dos coeficientes de x, y, z. Se for igual a zero, então esse sistema é impossível. Então, isso é que eu vou fazer. Vou formar uma matriz desses coeficientes. Tenho esses termos. Apliquei Sarrus-linha, o método de Sarrus, tá? Adicionando as duas primeiras linhas. E vou fazer a mesma coisa que eu fiz no exercício anterior, tá? Portanto, vou primeiramente multiplicar esses termos, traçar linhas paralelas, multiplicar, depois somar. E para a diagonal principal, quanto para a diagonal secundária. Então, obtenho seno ao cubo de θ, cosseno de θ, menos cosseno ao cubo de θ, seno de θ, mais cosseno ao cubo de θ, seno de θ, são simétricas, vou simplificar. Depois, mais seno ao cubo de θ, cosseno de θ, mais cosseno ao cubo de θ, vezes seno de θ, mais cosseno ao cubo de θ, seno de θ igual a zero. Este será, então, o resultado do determinante desta matriz, desses coeficientes, né? Em diante, seno ao cubo de θ vezes cosseno de θ, mais seno ao cubo de θ vezes cosseno de θ, isto vai dar 2 vezes. Aqui também vai dar 2 vezes. Então, 2 seno ao cubo de θ vezes cosseno de θ, mais 2 vezes cosseno ao cubo de θ vezes seno de θ igual a zero. Em diante, vou evidenciar 2 seno de θ cosseno de θ. Portanto, vai ser 2 seno de θ cosseno de θ, tudo isso que multiplica. Que resta seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ. Isso é igual a zero. Esta soma representa a identidade fundamental trigonométrica. Seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ é igual a 1. Então, 2 seno de θ vezes cosseno de θ é igual a zero. Ou, isto aqui é o arco duplo seno. Seno de 2θ é igual a zero. Aqui, quando é que este produto é nulo? Aqui poderia diretamente resolver esta equação trigonométrica e encontraria a solução. Mas vamos fazer aqui algumas análises, de modo que vocês compreendam. Porque é que vamos escolher algumas soluções em diante. Este produto é nulo se apenas um deles for nulo, né? Então, lei do anulamento do produto. Teria seno de θ igual a zero, ok? Seno de θ igual a zero, se vocês forem no círculo trigonométrico. Vamos lá. Quando é que seno é igual a zero? Seno é zero. Para que valores do cosseno? Né? Se seno é zero, significa que ele encontra-se no eixo dos cossenos, tá? No eixo horizontal. Então, cosseno pode ser 1, como pode ser menos 1. Então, é trivial afirmarmos que seno de θ é igual a zero e cosseno de θ é igual a mais ou menos 1. O mesmo para o cosseno de θ, igual a zero. Cosseno de θ é igual a zero, não é? Se seno for igual a mais ou menos 1. Ok? Então é aqui no eixo dos senos, né, na vertical. Então posso realmente fazer essa consideração. Vou considerar aqui esses casos, tá? Para seno de θ igual a zero e cosseno de θ igual a mais ou menos 1. Vou substituir
aqui no sistema para saber quais desses conjuntos tenho que escolher, tá? E se realmente essas soluções farão com que o sistema será impossível. Vamos substituir. Primeiro caso, para seno de θ igual a 0 e cosseno de θ igual a mais ou menos 1, vou substituir aqui no sistema inicial. Obtenho mais ou menos y igual a 2025 para a primeira equação. Segunda, mais ou menos x mais ou menos z igual a 2026. E a terceira, y é igual a 2030. Aqui, mais ou menos y igual a 2025. Na primeira equação, na terceira equação, y é igual a 2030. Então são valores diferentes. E mesmo sendo valores diferentes, não tenho como substituir para encontrar os valores de x e z. Porque aqui nesta segunda equação não tenho a incógnita y. Então não tenho como encontrar y. Quer dizer que esse sistema é, portanto, impossível. Ok? Para esses valores. Primeiro caso. Segundo caso. Para cosseno de θ igual a 0 e seno de θ igual a mais ou menos 1. Obtenho aqui na terceira equação 0 igual a 2030. Claro, 0 não é igual a 2030. É diferente de 2030. Por outra, mais ou menos x mais ou menos z igual a 2025. Aqui também não tenho como encontrar a incógnita y. Tá? Daí que esse sistema é impossível. Realmente é impossível para seno de θ igual a 0, não é? E cosseno de θ igual a 0. Daí que eu aqui resolvi diretamente partindo por essa segunda expressão. Ok? Aqui por essa segunda expressão eu resolvi diretamente, sem nenhum problema. Aqui fiz o que eu fiz? 2θ é igual a πk. Depois isolei θ. θ é igual a πk sobre 2. Para cá pertencente a z. Ou vocês podem ir no círculo trigonométrico e verem onde é que o seno é igual a 0. O seno é igual a 0 aqui. Então teria menos 1, 0. Onde é que o cosseno é igual a 0? Então teria 1 menos 1. Ok? Então, nesse contexto, a solução vai ser, portanto, esses arcos, né? Vai ser, pode cair aqui, pode cair aqui, pode cair aqui, pode cair aqui. Então, qual é, nesse contexto, a diferença? É π meio, né? π meio k. Ok? Aqui, 0, depois π meio, né? Depois mais π meio, depois π meio, π meio. Então, a cada π meia, tanto a cada π meia volta, né? Podemos assim considerar, quer dizer, π meio k vezes o número de volta. Então, vocês também encontrariam esta solução, tá? π meio k. Então, posso realmente considerar que a solução nesse contexto θ é igual a πk sobre 2, para k pertencente a z. O conjunto de todos os valores possíveis de θ que torna o sistema impossível é este. Tá? Nesse contexto, a resposta é a linha C. π meio k para k pertencente a z. Assim resolvemos a questão número 11. Uma questão muito simples. Embora aqui, os cálculos aqui vocês teriam que resolver inicialmente, determinar ou achar o determinante desta matriz igual a 0 e depois aplicarem as considerações. Em diante, vamos resolver a questão número 12. O maior número real A, tal que A é menor ou igual a log de base raiz quadrada de Euler e o logaritmando x menos 2 logaritmo natural de x sobre Euler mais 6. Tudo isso que divide por 3 menos o módulo do logaritmo natural de 1 sobre x à quinta mais a raiz quadrada do logaritmo natural de x à quarta vezes Euler ao quadrado menos 2. Para todo x pertencente ao intervalo de 1 até Euler, fechado em 1, aberto em Euler, onde E denota o número de Euler, é a linha A 5 meio, a linha B 8 terço, a linha C Euler meio, Euler sobre 2, a linha D 8 quinto e a linha E 6, que multiplica pela raiz quadrada de Euler sobre 5. Então, estamos perante um exercício sobre logaritmos. Aqui vamos aplicar algumas propriedades dos logaritmos, depois fazer algumas considerações sobre otimização. Na realidade, este é um exercício de logaritmos que envolve otimização. Vamos ter que otimizar. Como nós queremos encontrar o maior número real, então vamos ter que considerar aqui uma certa função, depois maximizar esta função e encontrar o maior número real de A, que verifique esta desigualdade.
Vamos então começar por recordar algumas fórmulas dos logaritmos. Então, esta é a primeira fórmula, a segunda, a terceira. Então, vou aplicar aqui sempre que um logaritmo, não é, tiver a base Euler, então isso aqui é o mesmo que logaritmo natural. Tá? Então, aqui, aplicando primeiramente esta propriedade, vou cair num logaritmo natural, tá? De x. Vamos lá aplicar essas fórmulas. Aqui, log de A na base raiz quadrada de B é igual a 2 log de A na base B. É o que eu faço aqui. Então, vai ser 2 log de Euler, ou de x na base Euler, menos aqui log de x sobre Euler. Vou aplicar esta propriedade, a diferença. Então, vai dar menos 2 log, logaritmo natural de x, menos da fórmula, vai dar mais, né? Mais 2 logaritmo natural de Euler, mais 6, que divide por 3 menos um módulo aqui. Vou aplicar esta propriedade, que teria logaritmo natural de 1 menos, depois 5 logaritmo natural de x. Né? Logaritmo natural de 1 é 0, então teria módulo de menos 5 logaritmo natural de x, mais a raiz quadrada de 4. Aqui vou aplicar inicialmente esta propriedade, depois o 4 e o 2 vão descer, né? Mais 4 logaritmo natural de x, mais 2 logaritmo natural de Euler, menos 2. Aqui, logaritmo natural de Euler, como a base é Euler, então isso vai dar 1. Então, 2 menos 2, posso simplificar. Aqui isto é logaritmo natural de x, vezes 2, aqui posso simplificar. Aqui vai dar 1 vezes 2 vai dar 2, mais 6 vai dar 8. Então, vou escolher a parte positiva, né? Então, isso vai sair sempre positivo. A será menor ou igual a 8 sobre 3 menos 5 logaritmo natural de x, mais 2, que multiplica pela raiz quadrada do logaritmo natural de x. Vou fazer uma consideração, uma substituição da raiz quadrada do logaritmo natural de x por t. Então, isso implica que o logaritmo natural de x é igual a t ao quadrado. Aqui é válido, claro, né, para t maior ou igual a 0. Então, isso implica que a será menor ou igual a 8 sobre menos 5t ao quadrado, mais 2t mais 3. Aqui eu vou ter que, portanto, vou maximizar, vou otimizar, considerar essa expressão do denominador uma função. Vou achar a primeira derivada e igualar a primeira derivada a 0 para encontrar os extremos e encontrar os mínimos e máximos, ok? Essa é a ideia de otimização. Então, acho a primeira derivada da função em t igual a menos 10t mais 2 igual a 0, isso aqui é trivial. Igual a 0, encontro t igual a 1/5. Pego neste valor, vou numa reta real para avaliar o sinal da primeira derivada e saber se a função cresce ou decresce. Substituo, tanto neste intervalo de menos infinito a 1/5, substituo um certo valor, nesse contexto 0, substituo na primeira derivada. Terei que a primeira derivada vai dar positiva, substituindo 2 aqui, a primeira derivada vai ser negativa. Então, tenho mais, menos, significa que a função cresce de menos infinito até 1/5 e depois a função decresce. Então, isso só pode ser um máximo. Okay? Então, este valor aqui é um máximo. A função tem aqui uma concavidade voltada, né, para baixo. Ok? Ela aqui vai ter essa concavidade voltada para baixo. Tá? Não para cima, mas para baixo. Então, aqui nós temos um máximo. Então, t máximo é igual a 1/5. Vou achar a função que eu quero encontrar o máximo, né, da função. Então, f em t máximo é igual a 16 sobre 5. É só vocês efetuarem aqui essas expressões. Encontrei o t máximo, então vou substituir, porque eu quero maximizar, encontrar o maior número real de a. Então, vou praticamente indicar a função em t máximo e vou substituir. Daí que a será menor ou igual a 8 sobre o máximo, que é 16 sobre 5. Aqui, divisão de fração mantém a primeira, multiplica pela inversa a segunda. Aqui vou dividir por 8, aqui dividir por 8. Então, a é menor ou igual a 5/2. Ok? Quer dizer que o maior número real de a é 5 sobre 2. A resposta correta é a linha A. Assim resolvemos a questão número 12, uma questão muito interessante, mas é uma questão simples. Em diante, vamos resolver a questão número 13. Considere a hipérbole dada pela equação x² sobre 16 menos y² sobre 9 igual a 1. Sejam f e f' seus focos, onde f pertence ao semi-eixo positivo e f' ao semi-eixo negativo.
seja T, o ponto simétrico ao foco F em relação à assíntota de coeficiente angular positivo. O valor do raio do círculo inscrito ao triângulo F'TF é a linha A, 2, a linha B, raiz quadrada de 3, a linha C, raiz quadrada de 7, a linha D, 3,5 e a linha E, raiz quadrada de 6. Então, estamos esperando ter um exercício sobre geometria analítica. Nos foi dada uma hipérbole indicada pela equação x² sobre 16 menos y² sobre 9 igual a 1. Em diante, vou começar por esboçar aqui um certo gráfico. Tenho aqui o gráfico, o resultado da interpretação deste exercício. Tenho a minha hipérbole. Tenho, portanto, a assíntota, que vou chamar uma reta S. Vou traçar uma linha paralela, quer dizer, que significa que tem o mesmo grau de inclinação, a mesma pendente, beta. Vou chamar de reta R. Este é o ponto T. Ok? Vai ter coordenadas x e y. Então, o ângulo formado entre essas retas é de 90 graus. O ângulo formado aqui também entre essas duas retas, TF e a reta S, também é de 90 graus. Este ângulo aqui vou chamar de ângulo alfa. Em diante, vou recordar aí algumas fórmulas. A fórmula das hipérboles. Toda hipérbole é representada dessa maneira. x² sobre a² menos y² sobre a² igual a 1. E as assíntotas, tá? As assíntotas são dadas pela forma y igual a mais ou menos 3/4 vezes x. Ok? Esta é a fórmula das assíntotas para uma hipérbole. Tá? São assíntotas oblíquas. Como aqui ela nos pede para considerar apenas a assíntota com coeficiente angular positivo, então vamos considerar apenas a parte positiva. Porque aqui nós temos essa assíntota, coeficiente angular positivo, e nós temos a segunda assíntota com coeficiente angular negativo. Mas aqui vamos considerar apenas a assíntota com coeficiente angular positivo. Coeficiente angular é este valor que multiplica por x, ok? Porque, vamos lá, a reta y igual a mx mais b. M é o coeficiente angular, é a pendente, nesse contexto desta reta. Então já temos aqui o coeficiente angular 3 sobre 4. Em diante, vamos calcular inicialmente algumas coordenadas. Portanto, vamos saber quem é A, quem é B e quem é C. Ok? Então, A vai ser essa distância aqui. Portanto, temos A, né? Temos B. Então, e C vai ser determinada pelo teorema de Pitágoras. Então, A vai ser igual a esta expressão, nesse contexto é 16, né? Então, é 4², A igual a 4. B igual a 3. Então, utiliza o teorema de Pitágoras. Vai ser igual a 5. C igual a 5. Tenho A, B e C. Em diante, vou determinar as coordenadas do foco, que eu já sei que F' é igual a menos C0, F é igual a C0. Então, o foco F' tem coordenadas menos 5, 0. O foco F tem coordenadas 5 e 0. Vou achar a distância dos focos, que eu já sei que é igual a 10. Por conseguinte, vou considerar, como já fiz referência, né, que a reta S é igual a assíntota, né, nesse contexto y é igual a 3/4 vezes m, onde o coeficiente angular é igual a 3/4. Quer dizer que o coeficiente angular é igual a tangente, não é, do ângulo beta, e é igual, tanto aqui a pendente, né, a este coeficiente, 3/4. Quer dizer que a tangente de beta é igual a 3 sobre 4. Vamos agora à nossa figura. Determinar essa distância, esta e esta, sabendo que a tangente de beta é igual a 3 sobre 4. Quer dizer que o grau de inclinação desta reta é igual a 3 sobre 4. O que significa a tangente de beta igual a 3 sobre 4? Tangente de beta é igual a seno de beta sobre cosseno de beta. Quer dizer que essa distância, uma vez que este ângulo aqui é de 90 graus, então esse é um triângulo retângulo, ok? Essa distância aqui vai ser igual a 3 e essa distância vai ser igual a 4, de modo que a tangente deste ângulo seja igual a 3 sobre 4. Se essa distância é 3, portanto, uma vez que este ponto vai ser o ponto médio, ok? Vai ser o ponto médio desta reta, então essa distância daqui até aqui, daqui até o ponto T, também é igual a 3. Então a soma, essa distância de T até F é igual a 6. Tenho essa distância de TF 6.
tem a distância F', que é igual a 10. Qual seria essa distância? Sabendo que este ângulo formado aqui em T é 90 graus, então esse é um triângulo retângulo. Okay? Sendo um triângulo retângulo, aplico o teorema de Pitágoras. Para saber essa distância, então vai ser essa distância ao quadrado, né? Vai ser a soma. Ok? Então vai ser 10 ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais x ao quadrado. Vou isolar x ao quadrado se eu considerar que essa distância é x, né? X ao quadrado vai ser 100 menos 36. Ok? Então 100 menos 36 é igual a 64. Logo x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 64. X é igual a mais ou menos 8. Ok? Aplicando Pitágoras, tá? Sabendo que este é um triângulo retângulo, então tenho que essa distância é 8. Tem os lados. Por que eu calculei essa distância? Porque eu preciso dos lados, de modo a calcular o semiperímetro, tá? O perímetro, já sei que o perímetro é a soma dos lados. Então, vai ser este lado, mais este, mais este. Como eu quero calcular o semiperímetro, vai ser a soma desses lados e dividir por 2. Por que eu quero calcular o semiperímetro? Porque eu conheço a fórmula da área, embora que eu não representei aqui o círculo inscrito. Tá? Vocês poderiam aplicar uma outra abordagem, mas aqui não representei o círculo inscrito, porque eu preciso calcular o raio deste círculo inscrito. Então, vou utilizar a fórmula da área. A área é igual ao semiperímetro vezes o raio. Isolando o raio é igual à área sobre o semiperímetro. Semiperímetro é a soma dos lados sobre 2. Quer dizer, é o perímetro sobre 2. Por isso é que o nome é semiperímetro. É dividir o perímetro pela metade. A área, este é um triângulo retângulo. Então, a área vai ser a base, que é 6, vezes a altura, tá? Sobre 2. Então, a área é a base vezes a altura sobre 2. Daí que o raio será igual à área base, que é 6, vezes a altura 8 sobre 2. Tudo isso que divide pela a soma dos lados, 10 mais 8 mais 6, que divide por 2. E realizando esses cálculos, eu teria como resultado 24 sobre 12. 24 sobre 12 é igual a 2. Quer dizer que o raio do meu círculo inscrito neste triângulo, F'TF, é igual a 2. Então a resposta é a linha A. Assim resolvemos a questão número 13. Em diante, vamos resolver a questão número 14. A imagem abaixo mostra um círculo de raio R, um quadrado de lado L e um retângulo. Os pontos em preto indicam o centro da circunferência e os locais de contato entre ela e as demais figuras. A área de interseção do quadrado com o retângulo abaixo é 11U ao quadrado. O valor em unidade U do raio R da circunferência é a linha A, 7, a linha B, 11, a linha C, 5, a linha D, raiz quadrada de 11 e a linha E, 2 vezes a raiz quadrada de 11. Portanto, nós temos aqui um exercício muito interessante, um exercício sobre geometria plana. Nós temos um círculo. Dentro do mesmo temos o quadrado, o retângulo e pontos de interseção. Okay? Essa distância é o raio, essa distância é o raio, essa distância é o raio, essa distância é o raio. Mas aqui vou fazer um esboço de uma outra maneira. Vou transferir essa distância aqui. Okay? Como eu já sei que essa distância é o raio, essa distância é o raio, mas o que me interessa é a área formada aqui, pela interseção do quadrado e o retângulo. Então vou fazer aqui um pequeno esboço da seguinte maneira. Eu tenho o quadrado tem um lado L, os lados são iguais. O retângulo, aqui eu tenho um lado, esse lado aqui é paralelo a esse lado é paralelo a esse. Vamos começar a interpretar. Temos aqui, vou chamar de A, esse lado aqui A, B, C, D. Essa é a origem do meu círculo, a distância de O até a extremidade é o raio. Então, O é igual ao raio. A distância de BO também é o raio. Vou chamar de raio R. Depois, aqui a origem é o ponto médio. Se esse lado é L, a metade é L sobre 2, de modo que a soma dê a L. Este ângulo aqui eu vou chamar de ângulo alfa. Ok? Este é o ângulo alfa. Aqui eu vou chamar de ângulo beta. Este ângulo é um ângulo reto, 90 graus. A soma tem que ser igual a 180 dos ângulos internos para um triângulo retângulo, tem que ser igual a 180. Então,
Beta mais alfa tem que ser igual a 90 graus. Aqui eu tenho, mais uma vez, eu tenho aqui um ângulo de 90 graus. Se esse ângulo aqui se for beta, qual deve ser esse ângulo? Esse ângulo aqui só tem que ser alfa. De modo que a soma dê a 90. E se virmos bem, por que eu considerei este ângulo beta e este ângulo alfa? Porque este triângulo aqui é semelhante a este triângulo. Nós temos aqui que aplicar a ideia de semelhança de triângulos. Este triângulo aqui é semelhante a esse e também é semelhante a esse. Okay? São triângulos semelhantes, então este ângulo aqui é semelhante a esse, são congruentes, não é? Ângulo alfa, e esse ângulo é congruente a esse, é semelhante a esse, beta, beta. Aqui eu vou considerar um ponto P, já me foi dada esta área, ok? Se este triângulo é semelhante a este, e aqui este lado mede L, este lado mede L sobre 2, quer dizer que este lado é o dobro deste. Então, se eu considerar este lado aqui, APX, qual será este lado? Este lado será o dobro de x. Então, vai ser 2x, atendendo aqui a semelhança dos triângulos. Então, este lado mede L, este lado mede L sobre 2. Então, o dobro é L. Aqui o dobro vai ser 2x. Em diante, vou aplicar aqui algumas ideias, né? Vou praticamente resumir aquilo que eu apresento neste gráfico. A distância AO é igual à distância BO é igual ao raio. A distância AP é igual a x, então a distância BP vai ser o dobro, né? Vai ser 2x. O ângulo AOD é igual ao ângulo BAO, é igual ao ângulo BOC igual a alfa. O ângulo OBC é igual ao ângulo ABP é igual ao ângulo OAD igual a beta. Como posso calcular beta? Beta vai ser igual a 90 graus menos alfa, porque alfa mais beta é igual a 90 graus. Essa é só uma interpretação, né, daquilo que eu apresento aqui nesse meu esboço. Em diante, vou calcular a área de todo o quadrado, do quadrado ABCD. A área do quadrado vai ser igual à área ABP mais essa área dada, que é a área BCOP, mais a área ADO, ok? Vai ser essa metade mais essa mais essa. Então, a área do meu quadrado vai ser a soma dessas áreas. Como a área do quadrado vai ser essa distância vezes esta, então vai ser L ao quadrado, né? É o lado ao quadrado. Então, a área do quadrado é L ao quadrado, que é igual a ABP. ABP é um triângulo retângulo. Então, a área vai ser a base vezes a altura sobre 2. Então, vai ser x vezes 2x sobre 2. Mais, esta área já foi dada em 11. Mais a área, mais uma vez um triângulo retângulo. Vai ser a base vezes a altura sobre 2. Então, vai ser L vezes L sobre 2. Tudo isso sobre 2. Vou considerar essa expressão como sendo expressão 1. Em diante, vou calcular a distância x. Retiro este triângulo, retângulo, e aplico o teorema de Pitágoras para encontrar x. Então, aplicando o teorema de Pitágoras, quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Tanto x ao quadrado mais 4x ao quadrado. A soma vai dar 5x ao quadrado igual a L ao quadrado. Isolo x. E a parte, pelo menos escolho apenas a parte positiva. Então, x é igual a L sobre a raiz quadrada de 5. Considero essa expressão como sendo a expressão 2 e vou substituir na expressão 1. Daí que L ao quadrado menos essa expressão depois passa no membro esquerdo, mudando de sinal. Resta apenas o 11. Então, L ao quadrado menos L ao quadrado sobre 5 menos L ao quadrado sobre 4 é igual a 11. Aqui vou evidenciar L ao quadrado. Tenho 1 menos 1 quinto menos 1 quarto igual a 11. Efetuando essa expressão, achando o mínimo múltiplo comum, teria 11L ao quadrado sobre 20 é igual a 11, simplifico 11, então L ao quadrado é igual a 20. E L é igual a raiz quadrada de 20. A raiz quadrada de 20 é 5 vezes 4, e é o mesmo que 2 vezes a raiz quadrada de 5. Tendo L, então posso realmente achar o raio, porque eu quero encontrar o raio desta circunferência. Portanto, retiro este triângulo retângulo e aplico, né, o teorema de Pitágoras. Ok? Então, R ao quadrado é igual a L ao quadrado mais L ao quadrado sobre 4. E somando isto, né, isso vai dar 5L ao quadrado sobre 4. Daí que R ao quadrado é igual a 5L ao quadrado sobre 4. Isolo o raio
vai ser igual a 5, ok? Portanto, 20 sobre 4 é igual a 5. 5 vezes 5, 25. Então, a raiz quadrada de 25 é 5. O raio da circunferência é igual a 5. A resposta é a linha C. Assim, resolvemos a questão número 14, uma questão sobre geometria plana. Em diante, vamos resolver a questão 15. ABCDEF é um octaedro regular de aresta A, tal que suas diagonais são AE, segmento AE, segmento BF e segmento CD. M é o ponto sobre a aresta AF, tal que FM igual a terço. N é o ponto sobre a aresta AD, tal que DN igual a terço. E P é o ponto sobre a aresta DB, tal que DP igual a terço. O ângulo formado entre MNP é a linha A π quarto, a linha B π terço, a linha C π meio, a linha D 2 π terço e a linha E 3 π quarto. Então, estamos perante um exercício sobre geometria espacial. Nos foi dado um octaedro A, B, C, D, E, F, de aresta A. Vamos recordar aqui o conceito de octaedro. Octaedro regular é um poliedro de 8 faces, com todas as faces sendo um triângulo equilátero. Triângulo equilátero é aquele triângulo que os lados são iguais e o ângulo formado é de 60 graus. Que possui 12 arestas e 6 vértices. Portanto, são 8 faces, 12 arestas e 6 vértices. A distância DAC é igual a AD é igual a e assim sucessivamente. Todas as distâncias aqui são iguais. Vamos em diante interpretar o exercício. O ponto M é o ponto sobre a aresta AF. Então, nós temos aqui a aresta AF. Vamos traçar aqui um ponto M, em que a distância de F até M é igual a A terço. Depois, o ponto N é um ponto sobre a aresta AD. Então, vai se encontrar aqui, em que a distância DN é igual a A terço. E, por fim, o ponto P sobre a aresta DB vai se encontrar aqui, em que a distância DP é igual a A terço. Então, vamos ter basicamente essa ideia. Tá? Vamos traçar aqui esta figura. Tenho aqui o ponto M sobre a aresta AF, onde a distância FM igual a A terço. Se essa distância AF igual a A e a distância FM igual a terço, então quanto vale AM? Claro, 2A sobre 3. Aqui o ponto N sobre a aresta AD, a distância DN igual a terço, então a outra distância vai ser também 2A sobre 3. Então, quanto vai valer essa distância MN? Quanto equivale a distância MN? Sabendo que este triângulo aqui é um triângulo equilátero, claro, né, vai valer 2A sobre 3. Depois tem o ponto, portanto, vou unir, né, tracei aqui uma linha de M até N, tracei uma linha. O ponto P está sobre a aresta DB, onde DP é igual também a terço. Portanto, aqui é A terço, significa que aqui é 2A sobre 3. Então, vou unir este ponto, do ponto N até o ponto P, eu vou traçar uma linha. Se essa distância aqui é A sobre 3, essa distância é A sobre 3, então quanto vale essa distância de NP? Claro, vale A sobre 3, porque este triângulo aqui é um triângulo equilátero, os lados são todos iguais. Depois, vou traçar uma linha paralela ao lado MN, do ponto P até a aresta FC, gera um novo ponto, vou chamar de ponto Q. E vou unir essa distância vou unir do ponto M até o ponto Q. Já sei que aqui mede A sobre 3. Aqui também vai medir A sobre 3 e aqui também vai medir A sobre 3. Só não conheço a distância de PQ. Ok? Não conheço, mas eu posso idealizar. Então, eu obtenho aqui uma figura formada. Né? Na verdade, eu estou um plano formado. Plano NMQP. E o exercício nos pede para encontrar o ângulo formado entre MNP. Quer dizer que este ângulo aqui, MNP, e este ângulo eu vou chamar de ângulo beta. Tá? Me pedem para encontrar este ângulo formado aqui.
neste plano. O plano formado é o trapézio, esta é uma figura conhecida. Então, vou representar este trapézio em duas dimensões. Vou representar este trapézio separadamente. Essa distância de MN mede 2A sobre 3. Essa distância mede A sobre 3 de NP. Essa distância mede A sobre 3 de MQ. Essa distância eu não conheço, mas posso determinar. Uma vez que isso é um trapézio, então tenho a base menor, 2A sobre 3. Tenho essa linha paralela a essa, então também a base menor, 2A sobre 3. E quanto vale essa distância? Essa distância aqui mede A. Ok? De P até Q mede A. Se essa distância mede A e essa distância daqui até aqui mede 2A sobre 3, então quanto vale essa distância e essa? Claro, A sobre 6. Ou vocês poderiam considerar aqui x, e vocês teriam 2x mais 2A sobre 3 igual a A. Isolariam x. X seria igual a A sobre 6. Então essa distância mede A sobre 6. Essa distância A sobre 6. Se eu somar, teria A terço. Ok? A terço mais 2A sobre 3. Tudo isso vai ser igual a A. Então eu tenho um trapézio. Vou considerar, portanto, este ângulo aqui é ângulo alfa. Mas eu quero calcular este ângulo todo aqui. O ângulo formado aqui vai ser, nesse contexto, beta. Então, beta é igual a alfa. Esse é o ângulo formado aqui, ângulo reto, 90 graus. Tá? Então, o ângulo MNP é igual ao ângulo beta e é igual à soma entre alfa e 90 graus. Então, calculando o ângulo alfa, depois vou adicionar com 90 graus, teria o ângulo beta. Ok? E o ângulo que me pedem. Tá? O exercício me pede para calcular este ângulo. Então, vou calcular este ângulo, portanto, calculando o seno, ok? O seno deste ângulo vai ser essa distância sobre esta, tá? Vai ser A sobre 6 que divide por A sobre 3. Então, portanto, simplifico A, teria 1/6 vezes 3 sobre 1, então isso é igual a 1 sobre 2. Seno de alfa é igual a 1/2, isso significa que alfa é igual, vamos lá, 1/2 é 30 graus. Ok? Eu sei que o trigonometria 30 graus é π sexto. Então, alfa é igual a 30 graus, π sobre 6. Alfa a 30 graus, posso calcular o beta. Então, somando este 30 com 90 graus. Daí que o ângulo formado aqui, neste plano, é igual a 30 graus mais 90 graus é igual a 120 graus. 120 graus em radiano é igual a 2π terço. Assim resumo este exercício de geometria espacial, um exercício muito simples, que apenas era necessário só interpretar o exercício, depois fazer aqui algumas considerações, retirar este plano e representar esta figura formada neste plano separadamente, né? Aí está no espaço nós vamos ver como sendo um plano, então nós temos que representar, né, em duas dimensões, retirar de 3 dimensões em 2 dimensões, teremos um trapézio. Tá? E depois calcular este ângulo, somar com 90. Realmente é um exercício muito simples. Então a resposta correta é a linha D. O ângulo formado, o ângulo MNP é igual a 2π terços. Assim resolvemos a questão número 15. Terminamos com os 15 exercícios, tá, do exame de acesso IME Brasil 2025-2026. Estes são exercícios da primeira fase. Apliquei algumas abordagens, fiz esses comentários desses 15 exercícios. Se vocês tiverem uma dúvida ou uma ideia diferente, escrevam nos comentários. E espero-te na próxima resolução, no próximo comentário, nesse contexto da segunda fase. Ok? Um abraço, estamos juntos e até mais. Tchau, tchau.